Oi, meu nome é Xuxa Meneghel, eu sou gaúcha, loura, de olhos claros, cabelo bem curtinho, estou usando os brincos de argola, de um lado prateado, outro dourado, uma camisa preta, de gola um pouquinho alta, e estou com um pouquinho de maquiagem. O fundo, atrás de mim, tá na cor azul, azul cor do céu. Você lembra como se sentiu quando recebeu a proposta de ser a madrinha da campanha Não Bate Eduque? Qual era a sua visão sobre o tema antes? Eu estava sentada no sofá, lá num apartamento de São Conrado, na cobertura que eu tinha, e uma pessoa veio falar comigo, 2 pessoas vieram falar comigo sobre esse assunto, e eu, depois de ouvir tudo, eu falei assim, vocês têm certeza que vocês querem eu como madrinha? Porque a minha vontade de quando eu sei, ou quando eu fico sabendo de histórias de pai, de mãe que batem nos seus filhos pelo nome da educação, me dá vontade de chegar lá e... Aí ele olhou para mim, a pessoa riu e falou, é isso que a gente quer, essa indignação, esse teu fogo, essa energia, a gente precisa disso, porque depois de um tempo você vai ficar sabendo de tanta coisa que você vai começar ficando meio adormecido, meio aceitando as coisas, e a gente quer pessoas que não aceitem isso. E agora, depois de quase 10 anos, o que eu posso dizer pra vocês é que eu continuo não aceitando, sabe? Eu nunca apanhei da minha mãe, e aí eu ouço as pessoas falando, pra ela é fácil, que ela sempre teve babá, e dela nunca bateu na Sasha. Nunca bati, mas a minha mãe também teve 5 filhos, a gente tá falando de 1953, a primeira vez que ela teve o primeiro filho, depois 63, o último filho, ou seja, com 16 anos ela teve o primeiro, com 26 ela tinha 5 filhos, e nunca levantou a mão pra gente. Nunca teve uma funcionária, uma babá, uma empregada, alguém que pudesse ajudar ela. E ela nunca bateu na gente. Então não me venha dizer que, se você tem babá é fácil. Não. Criar um filho não é fácil para nada nem para ninguém. Agora, criar com violência também não é a solução e não pode ser a solução nesse mundo, no outro mundo, do lá atrás, agora ou no futuro. Então as pessoas têm que saber que para ter um filho as pessoas têm que conversar, as pessoas têm que se informar, as pessoas têm que dar amor. Não adianta dizer que educação, isso é em nome da educação. Não existe educação com violência. Não tem como juntar violência e educação, violência e amor. Não tem como. Então é uma coisa que eu vou levantar sempre essa bandeira. Temos muito presente na memória sua ida ao Congresso em prol da aprovação da Lei Menino Bernardo. Como foi aquele momento para você? Foi um momento difícil. Primeiro eu estava muito angustiada porque eu queria muito que a Lei Menino Bernardo fosse aprovada. Foi uma época que as pessoas estavam chamando de Lei da Palmada e isso me deixava bastante chateada porque enfraquecia muito tudo que a gente tinha pensado para a Lei Menino Bernardo. E quando nós chegamos lá, eu me lembro disso, de que primeiro eu não podia falar, né? Tinha uma vontade de falar no microfone na minha frente ali, as pessoas falando um monte de coisa e eu não podia falar. Aí depois eu vi que muita gente estava dando não para a lei, né? Tinha uma parte do sim, do não, muita gente dando não. Mas aí quando veio um pastor e começou a falar de mim, esses absurdos que as pessoas falam ou pensam, ou sei lá o que do filme que eu fiz, meu primeiro filme, quando eu tinha 18 anos de idade, que inclusive é bom que as pessoas saibam que esse filme foi feito em cima da exploração sexual de uma criança, de uma menina, que eu fazia o papel de uma menina de 15 anos, que foi vendida para um prostíbulo para ser dado para um político. Eu não sei se esse político em especial, esse pastor político, ficou chateado, né? Porque eu acabei denunciando que esse filme, mas ele acabou falando umas asneiras, como, você fez um filme com uma criança, e não sei o que. Que eu não podia falar. E isso saiu nos jornais e tudo, mas depois daquilo, as pessoas que estavam na dúvida, que estavam no talvez ali para a lei, todas elas começaram a apoiar a lei. Quando eu vejo as pessoas falando, a Xuxa fez parte da lei, eu me sinto realmente parte dessa lei. Você é uma importante voz que mobiliza, sensibiliza e também ajuda a mudar comportamentos. Como você se sente sendo uma ponte para proteger as crianças brasileiras da violência? Eu quase que me sinto na obrigação de dar voz para um público que não tem. Seja ele
quando eu vejo LGBTQIA+, ou os animais, e principalmente as crianças. E quando é esse tema de violência contra elas, e ainda sendo por um tutor, sendo por as pessoas que deveriam proteger essas crianças, e pior, elas ainda usam isso como eu apanhei, então, e estou viva, então eu posso bater, ou você não tem que se meter do jeito que eu educo minha filha, ou meu filho, ou prefiro que eles apanhem de mim do que apanhem na rua. Sabe essas idiotices assim, essas coisas tão pesadas? E a pior, na minha opinião, eu faço isso porque eu te amo. Acho que isso daí, para mim, é pior. Então, quando eu ouço tudo isso, realmente não tem como ficar calado. Então, eu acabo dando voz, não só para essas crianças que não podem se defender dos seus pais, de quem deveria defendê-las. Nosso desafio ao longo desses 10 anos tem sido efetivar a lei e avançar na desnaturalização do uso da violência como forma de educar. Como você imagina que estaremos daqui a 10 anos? Então, eu queria muito que as pessoas entendessem que violência gera violência não só de você para os seus filhos, mas também comigo e também com outras pessoas que têm vontade que isso pare. Ou seja, para parar isso tudo, essa roda que não para de crescer, as pessoas precisam tirar a violência das vidas delas. Seria muito mais fácil que as pessoas entendessem que a gente não está aqui, a Lei Menino Bernardo não está aqui, as pessoas não estão aqui, os educadores, as pessoas que realmente entendem do assunto não estão aqui para dizer, você tem que educar seu filho assim. Não, o que tem que ser dito e o que tem que ser repetido é você não pode educar seu filho com violência. A gente fala de racismo, feminicídio, a gente fala de homofobia. E se vocês colocarem essas situações com um pai e mãe para uma criança, não tem o mesmo peso. As pessoas hoje em dia, de 10, 20 anos atrás, falavam de feminicídio e não ligava muito. Hoje tem tanta informação e é dado tanto para a gente que a gente fala, não, isso não pode acontecer. Racismo é crime, homofobia é crime e tal. Por que bater numa criança continua não sendo crime para você? O que muda se você faz isso numa pessoa porque escolheu ser gay, você é considerado homofóbico e isso é crime. Agora, se você bate numa criança, por que você acha que isso não é crime? É crime sim bater em uma criança. Então você que bate numa criança, primeiro se coloca nesse lugar de criminoso. Você está indo contra a lei Menino Bernardo. Se você acha que chamar uma pessoa, xingar uma pessoa pela cor da pele era normal antigamente, hoje não é não. É crime. Então você bater numa criança em nome do amor e da educação é crime. Você é um criminoso. Então você precisa acreditar nisso, ver isso, para que isso também mude.